Pedrosa, beleza? O vídeo de hoje ele é muito importante porque a gente vai falar sobre vários assuntos, tanto do futebol vascaíno, do clube de uma forma geral, quanto também do imbróglio na justiça em relação às eleições. A gente vai explicar como está hoje aqui, ó, às 3h53, que é quando eu estou gravando esse vídeo, 3h53 da tarde, tudo que vem acontecendo no Vasco da Gama, pelo menos a atitude, a decisão, o que está acontecendo nesse momento no Vasco da Gama de forma jurídica. Primeiro a gente vai começar falando de futebol, até porque eu tenho uma notícia, talvez para alguns legal, talvez para outros nem tanto, mas eu acho que é uma notícia importante e que tem ajudado o Vasco como grupo, tem ajudado o Vasco, por exemplo, a ter conseguido também voltar ao caminho das vitórias dentro do Campeonato Brasileiro. O Ricardo Sapinto está dando uma de disciplinador. Ele tem sido muito amigo dos jogadores, é um cara que é muito alegre, conversa o tempo inteiro, que ele é linha dura, que ele é um cara disciplinador, todo mundo já sabia. Mas ele também está se mostrando um cara que tem um lado meio paizão, aquele cara que consegue conversar com todos os jogadores, até porque ele está tentando ainda ganhar o grupo por inteiro. Obviamente, todos os jogadores do Vasco já estão fechados com ele, mas uma coisa é você estar fechado com o trabalho e outra coisa também é você ter harmonia, ter o carinho desse grupo. E o Ricardo Sapinto está conseguindo conquistar isso. Só que uma medida disciplinar que ele tomou é que os jogadores não podem usar os celulares dentro de áreas comuns. O que isso significa? Por exemplo, a galera vai jantar na concentração. Os jogadores não podem usar o celular na hora da janta. Está na hora da preleção, os jogadores não podem usar o celular na hora da preleção, em conversas de grupo que sejam importantes, talvez vendo um vídeo ou até mesmo confraternizando, não pode usar o celular. Essa é uma medida que o Ricardo Sapinto vem tomando e que, como eu disse, pelo visto, deu certo nessa partida contra o Sport. Não é algo assim que ele faz o tempo inteiro. É só no momento que o grupo está reunido para melhorar o entrosamento e, como eu disse, tem dado certo. Acho que foi muito importante essa medida disciplinar aí do Ricardo Sapinto. Eu entendo que o celular muitas vezes distrai a gente que está no dia a dia. Imagina um jogador, imagina na hora de uma preleção, imagina também na hora de poder melhorar a conversa com os jogadores que estão do seu lado, em questão de entrosamento mesmo. Acho que o futebol, além do prático, além do dentro de campo, os jogadores precisam também se entender fora dele, para cada um saber, vai, joga no fundo, que eu vou no fundo. Eu gosto de bola no chão. Por exemplo, na partida contra o Sport, o Vasco da Gama fez 2 gols de cruzamento rasteiro. Uma coisa que não existia no clube, uma coisa que não existia no time. Pelo contrário, a gente via sempre os laterais cruzando na intermediária, cruzando bola alta. E o Germancano é um jogador pequeno, é um jogador que não tem estatura para disputar uma bola na cabeça. Mas com ela no chão, ele consegue ser um cara extremamente decisivo, como foi nesse jogo contra o Sport, onde o Vasco venceu por 2-0. Então, essa medida de entrosamento, disciplinar sim, mas de entrosamento, parece estar dando certo aí para o Vasco da Gama. Inclusive, já falando até dos bastidores que saíram hoje do Gigante da Colina, a gente consegue ver um clima bem harmônico dentro do clube. E agora eu vou falar um pouco sobre essa partida contra o Sport, que o Vasco conseguiu uma vitória. Eu falei na live de pós-jogo aqui, mas assim, na minha opinião, foi um dos poucos jogos desse ano que o Vasco de fato mereceu vencer. Uma coisa é você vencer por uma bola, por uma felicidade de um jogador. Outra coisa é você, de fato, jogar futebol. E assim, eu vi muita gente falando, o time do Sport é fraco. Gente, o Vasco pegou o Caracas, pegou o Goiás, pegou o Atlético Goianiense, pegou o Coritiba e não conseguiu jogar bem. Muito menos vencer. Venceu o Caracas por 1-0, mas sem jogar bem. Então o Sport, que está inclusive acima do Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro, fora de casa, não é nenhum grande adversário, mas é um adversário competitivo. É um adversário que o Vasco pegou e que ninguém tinha confiança de que o Vasco ia conseguir vencer. E o que a gente viu dentro de campo foi um time bem organizado, com os conceitos do Ricardo Sapinto sendo implantados, até porque ele teve uma semana para trabalhar. Como eu já destaquei aqui, 2 gols de cruzamentos rasteiros, o Germancano, tirando o jejum que ele estava, agora já tem 18 gols no ano pelo Vasco da Gama, uma marca muito expressiva, e a temporada nem acabou ainda, a gente ainda tem mais 3 meses no mínimo de temporada para o Germancano. Então eu acho que as coisas têm melhorado. Eu vi o Andrei jogando muito bem, eu vi o Léo Gil jogando muito bem, os dois que precisavam fazer essa transição defensiva para o ataque foram muito bem, foram muito importantes dentro dessa partida e principalmente uma coisa que eu gostei muito de ver, os laterais. Tanto o Neto Borges, que deu uma assistência para o Germancano, quanto o Léo Matos
estão com uma facilidade para conseguir subir dentro desse esquema de 3 zagueiros do Ricardo Sapinto, que são importantes para o Vasco não ficar sobrecarregando o Benítez. Por exemplo, nessa partida contra o Sport, eu sou muito sincero, acho o Benítez um excelente jogador, mas ele não jogou bem contra o Sport. Ele não foi um cara decisivo. E mesmo assim, o Vasco da Gama conseguiu criar como time. Por quê? Porque utilizou os seus volantes, o André e o Léo Gil, como eu já falei aqui, que fizeram boas partidas, e também conseguiu ter uma válvula de escape com os seus laterais, Neto Borges na esquerda e também o Léo Matos na direita. Então eu vi um Vasco jogando bola, marcando em cima, sabendo o que fazer quando tinha a bola no pé. Apesar do Thales, por exemplo, não ter feito um grande jogo, muito pelo contrário, eu acho que o Vasco tem tudo para continuar evoluindo. O Thales também tem que melhorar, porque faz uma temporada muito ruim, ao fato. Acho que o Thales é um jogador de muito talento, mas que precisa se encontrar ainda nesse time do Vasco. Agora, a tendência é que Martim Benítez, é que Germancano, Léo Gil, Andrei, os laterais, cada vez mais consigam achar um entrosamento. Então eu gostei muito dessa partida contra o Sport e a gente vai ouvir aí a palavra do Andrei, que fez 100 jogos com a camisa do Vasco da Gama no time profissional. Uma marca muito especial para mim, como eu disse, já passei por muitas coisas aqui dentro e estou aqui desde de 2005, então estou muito feliz por atingir essa marca. É um sonho de criança estar vestindo a camisa do Vasco, completar 100 jogos é mais um sonho realizado. Então, fico muito feliz ainda ter saído com uma grande vitória daqui do Recife. Vamos continuar por mais, temos um jogo importante na quinta-feira. Vamos, se Deus quiser, jogar igual jogamos hoje para conquistar mais uma vitória e começar a subir na tabela. Bem, o Vasco agora se prepara para a partida contra o Fortaleza na próxima quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo adiado da 16ª rodada que o Vasco da Gama vai fazer contra o Fortaleza em São Januário. Inclusive o time já treinou hoje, teve uma representação, os reservas foram a campo, os titulares ficaram mais se recuperando de fato para esse jogo na próxima quinta-feira às 19 horas, às 7 horas da noite em São Januário pelo Campeonato Brasileiro, e no próximo domingo o Vasco da Gama enfrenta o São Paulo pela 22ª rodada do Brasileirão no dia 22, como eu disse, no próximo domingo. E para finalizar as nossas notícias sobre o futebol, o Vasco ainda está com 5 desfalques por conta do coronavírus. Leandro Castan, Miranda, Carlinhos, Ribamar e Felipe Bastos. O Felipe Bastos, inclusive, uma informação que até o Atenção Vascaíno nos deu, ficou no Recife por conta dessa descoberta ter sido apenas quando o Vasco já estava em Recife, já estava concentrado. Então ele está por lá até se recuperar, até cumprir os 10 dias e depois volta ao Rio de Janeiro, enquanto os outros jogadores nem viajaram. Ficam aqui no Rio de Janeiro mesmo se recuperando e depois voltam a ajudar o Vasco dentro de campo. Agora, galera, vamos falar um pouco sobre as eleições, sobre tudo que tem acontecido no Vasco da Gama. Levenciano foi eleito no dia 7, Jorge Salgado foi eleito no dia 14. O que a Justiça determinou? O que está acontecendo no momento? Como eu disse aqui, quase 4 horas da tarde e eu estou gravando esse vídeo, então é muito importante eu frisar o tempo e a hora, até porque você que está vendo esse vídeo aqui, talvez veja esse vídeo um pouco mais tarde. Então pode ser que já tenha uma nova decisão, já mude o panorama. Mas eu vou ler aqui para vocês, até porque eu fiz uma consulta com o advogado Leonardo Peixe. Ele é vascaíno, mas se você quiser dar uma olhada no Twitter dele, @Leonardo Peixe. Ele mora lá em Blumenau, em Santa Catarina, não tem grupo político nenhum, um cara extremamente técnico. E eu não só conversei com ele, eu conversei com outros advogados, com outros juristas, mas o Leonardo foi o que fez uma consultoria mais técnica e conseguiu embasar para mim, até porque eu não sou advogado, isso é muito importante explicar, e eu também não me interessa qual é o lado, se seu lado é Leve, se seu lado é Júlio, se seu lado é Jorge Salgado. O que me interessa e o que é importante na minha profissão é passar a notícia para você de forma embasada. Então o Leonardo Peixe me ajudou bastante nessa questão técnica e eu vou ler aqui para vocês qual é o panorama de momento hoje, 4 horas da tarde, dentro do Vasco da Gama em relação às eleições. Nesta manhã, o Portal Além, que é o Sport News Mundo, a galera lá do David Nascimento, Joel Silva, que são pessoas também muito competentes e que têm uma facilidade maior em relação à entrada nos tribunais, eles tiveram acesso à íntegra do documento. E aí, com isso, o ministro Ricardo Vilas Boas, Cueva, que, em palavras simples, julgou a ação de Levenciano para derrubar a liminar do STJ, que anulava o efeito eleitoral das eleições do dia 7 de novembro. No documento, Leven consegue uma vitória jurídica. Por quê? O teor da decisão
dá razão a Levinciano no argumento proposto de que Mussa deveria ter entrado com recurso no próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e não recorrido diretamente ao Superior Tribunal de Justiça. Ele necessitava esgotar os meios processuais e recursais cabíveis dentro dos limites do TJRJ antes de ir ao STJ. O que isso significa? O Mussa não poderia ter acionado o STJ para, quem sabe, anular as eleições do Vasco da Gama, que foi o que aconteceu. Então, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva entendeu que ele precisava primeiro entrar com recurso no Tribunal de Justiça, que foi onde o Levinciano conseguiu eliminar para que as eleições acontecessem no dia 7 de novembro. Então ele errou aí juridicamente e por isso essa decisão foi consertada. Mas eu explico melhor os desdobramentos agora. O processo só subirá ao STJ depois de uma análise do mérito feita pelo TJRJ, sem data definida ainda. Não tem data definida para que esse processo seja analisado. Cabe também ao Mussa argumentar e tentar a retratação da primeira liminar de Camilo Rulieri, que é a liminar que deu o direito do Levinciano e também, como a entrada do Roberto Monteiro, de convocar as eleições para o dia 7 de novembro, no caso, valer esse edital que eu já vou explicar, um edital polêmico. Como eu disse, que deu o direito das eleições acontecerem no dia 7 de novembro de forma presencial. O que está valendo no momento? A convocação para o pleito do dia 7 de novembro, de forma presencial, quando o candidato Levinciano do Somamos foi o mais votado. E o que podemos ter de desdobramentos? É muito importante eu explicar para vocês, galera, que muita gente falou, o Pedrosa já está explicando o que pode ter de desdobramento, está fazendo assessoria jurídica para o Mussa. Gente, vocês que acompanham o processo do Vasco da Gama, se eu não coloco o que pode acontecer, o torcedor que é leigo juridicamente não vai saber, não vai entender o que vai acontecer. E como eu disse, eu tive a ajuda técnica e totalmente profissional e responsável do Leonardo Peixe, que me explicou que isso aqui iria acontecer. Então tudo que eu escrevi aqui passou pelo aval de um profissional totalmente isento. Como eu disse, vocês podem ir lá no perfil dele, vocês vão ver que ele não tem absolutamente nada a ver com nenhuma chapa. Então, quando eu explico aqui o que cabe ao Mussa fazer, é porque é um possível desdobramento que deve acontecer, é porque essas eleições não estão definidas, é porque esse imbróglio está longe de acabar. Então, dando seguimento aqui, cabe ao Mussa argumentar e tentar convencer a primeira Câmara Civil do TJRJ, formada pelo próprio Camilo Rulieri como relator e mais 2 desembargadores do colegiado, que a eleição do dia 7 de novembro não merece ser considerada válida. Por quais motivos? Estes. Então, explicando melhor esse item 4, o Mussa vai entrar com um pedido de reconsideração, o Camilo Rulieri, que foi o que deu o aval para que as eleições acontecessem no dia 7 de novembro, também vai fazer parte de um colegiado, ele como relator, e mais 2 desembargadores. Os 3 vão decidir se eles vão reconsiderar o pedido do Mussa ou se eles vão manter a decisão de que o pleito do dia 7 está válido, que a liminar do Levinciano continua de pé. E quais são os motivos que o Mussa pode alegar e que vai alegar para que aconteça, quem sabe, uma reconsideração? Por conta da confusão onde, naquele momento, houve um descumprimento da decisão judicial e o pleito foi continuado, inclusive com a abertura das urnas sem a presença de fiscais de todas as chapas na disputa, o que não é obrigatório, mas pesa no argumento de lisura do processo. O que isso significa? Naquele momento, a decisão que cabia na justiça, o que estava de pé, era que o STJ tinha suspendido as eleições do Vasco e também anulado o efeito eleitoral daquela decisão de forma liminar. O que é uma liminar, Pedrosa? É uma tutela provisória. Isso pode ser derrubado, isso pode ser firmado. O que quer dizer uma liminar é que não está definido. É apenas uma liminar que tem efeito sim, mas que pode ser derrubado a qualquer momento para os dois lados. B. A liminar concedida pelo desembargador Camilo Rulieri foi baseada no edital de convocação feito pelo presidente Alexandre Campelo, marcando eleições presidenciais para o dia 7 de novembro, o que foge do poder dele e já estava anulado judicialmente. E por que eu falei que seria muito importante explicar isso aqui? Porque o presidente Alexandre Campelo, naquela briga com o Mussa, ele convocou eleições presenciais, enquanto o Mussa convocou eleições online. Esses 2 editais, eles são diferentes. O Mussa é o presidente da Assembleia Geral. Pelo Estatuto do Vasco e na história do Vasco, quem tem poder para convocar eleições do Vasco da Gama, quem tem poder para assinar o edital de convocação e mostrar isso à torcida e também aos sócios,
é o presidente da Assembleia Geral, que no caso é o Fausto Mussa. O presidente Alexandre Campelo, como presidente da diretoria administrativa, não pode de forma alguma convocar uma eleição. Ele não tem poder para isso. De uma forma geral, de uma forma prática, é como se o Mussa, por exemplo, quisesse contratar um jogador para o Vasco da Gama. Ele não tem poder para isso. Mas a decisão do Camilo Rulieri, que é o desembargador do TJ, ela foi baseada dentro do edital de convocação do presidente Alexandre Campelo. Um edital de convocação que não tem poder e que já tinha, inclusive, sido anulado pela Justiça. Tanto é que o Fausto Mussa conseguiu marcar depois eleições online para o dia 14 de novembro. Então, as eleições presenciais marcadas para o dia 7 de novembro, com a liminar que o Levenciano e o Roberto Monteiro conseguiram na Justiça, ela foi baseada no edital de convocação que não tem valor. E é por isso que, no caso, o Mussa deve entrar com esses argumentos, e aí isso é uma informação, ele vai entrar com esses argumentos para poder pedir uma reconsideração do TJRJ nessa questão toda. E aí eu explico mais abaixo. Importante, todas essas decisões são liminares, de efeito provisório, ou seja, ainda cabe recurso seja qual for a decisão. Hoje, o que está valendo é a liminar que deu direito à convocação do pleito dia 7 de novembro, quando, após a contagem dos votos, Levenciano saiu vencedor. Finalizando, em linhas gerais, Levenciano, neste momento, como eu disse aqui para vocês, às 4h11, porque eu já estou gravando o vídeo aqui há um tempo, o presidente do Vasco da Gama, sub judice, é o Levenciano. O Mussa, com os recursos dele, o mérito do pleito vai ser julgado para avaliar se ele é válido ou não. Ou seja, esses desdobramentos ainda vão ocorrer aí durante essa semana, durante muitos dias, até para a gente ter uma definição, até a gente ter uma definição de quem será, de fato, o presidente do Vasco da Gama. E aí, para encerrar esse assunto, eu já deixo aqui meu agradecimento ao Leonardo de novo, Leonardo Peixes, que foi quem me ajudou, um cara 100% confiável, técnico, profissional, sem lado. Muito obrigado, Léo. Eu não sou advogado, sem sua ajuda eu não conseguiria explicar isso aqui. Então, muito obrigado pela sua moral. Eu tenho o dever de passar tudo para a torcida de forma embasada e competente. E é por isso que eu consultei você, mais uma vez. Muito obrigado, Léo. E aí, para a gente fechar aqui o nosso vídeo de notícias, eu vou resumir o que aconteceu de domingo, até porque eu estava de folga, descansando um pouquinho, até hoje, até esse momento que a gente está gravando esse vídeo. Eu coloquei até lá no Twitter também, fiz o fio explicando, o Levenciano divulgou uma nota já declarando que ele se encara como presidente, que não tem mais recurso, que para a pessoa entrar como recurso, eu vou dar uma lida aqui, ó, do final da nota, tá aí na tela para vocês. Eu não tenho nada a fazer, pois dessa forma, as eleições do dia 7 são perfeitamente válidas. Se alguém quiser impugná-las, se faz necessário ajuizar alguma outra medida ou recurso, para que se verifique se há interesse ou cabimento, uma vez que nenhum outro candidato sequer é parte desse processo. Então o Levenciano, desde o dia 7, já se autodeclarava presidente do Vasco. Ontem ele fez uma festa na casa dele, com os apoiadores também. Romário estava presente, por exemplo, ídolo do Vasco, ex-jogador, e ele já se encara realmente como presidente do Vasco. Ele acha que juridicamente ele já é o presidente do Vasco, tanto é que protocolou hoje com o apoio também de alguns presidentes de poderes do Vasco da Gama, uma carta na secretaria do clube. E aí, o Sérgio Romai, que é vice-presidente do Conselho Deliberativo, foi à Secretaria do Vasco para protocolar e proclamar o resultado das eleições do dia 7 de novembro, quando o Levenciano foi vitorioso. Inicialmente, a Secretaria, por ordem do Campelo, não recebeu esse protocolo, não recebeu esse documento. O Levenciano, inclusive, reclamou no Twitter dele, eu vou botar aí para vocês o que ele disse. Campelo mostrando que tem lado, que não respeita o estatuto e os órgãos do clube e nem o direito constitucional de petição e protocolo. Acaba de ordenar à Secretaria do Clube que, ilegalmente, não receba a petição da mesa diretora da AGO proclamando o resultado das eleições no Vasco. Para quem não sabe, a AGO é a Assembleia Geral Ordinária. Ele reclamou, logo depois o Campelo entrou em contato com a parte jurídica do clube, e aí esse documento que foi assinado pelo Roberto Monteiro, pelo Silvio Godoy, pelo Alcides Martins e também pelo Sérgio Romai, quem são eles? Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo, Silvio Godoy, presidente do Conselho de Beneméritos, Alcides Martins, que assinou como presidente em exercício da Assembleia Geral. Na verdade, ele é vice-presidente da Assembleia Geral. O presidente da Assembleia Geral ainda é o Fausto Mussa, só que no documento eles alegam que o Fausto Mussa abandonou a mesa diretora no dia 7 e por isso o Alcides Martins tomou esse poder. O que o outro lado, que o Fausto Mussa
discorda totalmente. Inclusive é sempre Vasco, a mais Vasco do Jorge Salgado também, que é o grupo que ganhou as eleições do dia 14, discordam totalmente dessa alegação, e o Fausto Mussa também alega que naquele momento estava respeitando uma decisão judicial de que as eleições estavam anuladas. Depois do Campelo consultar a parte jurídica, ele aceitou e protocolou o documento. Só que tem muita gente falando, então já está proclamado, o Levinciano é o presidente do Vasco. Não é o presidente do Vasco. Se você for sócio do Vasco da Gama, sócio proprietário principalmente, sócio estatutário no caso, você pode protocolar qualquer documento na secretaria do clube. O clube recebe, isso não quer dizer que isso vai ser definido como Levinciano presidente do clube. Hoje, quem vai definir o novo presidente do Vasco é a Justiça. E isso não é porque o Pedrosa está torcendo contra, porque o Pedrosa acha isso, porque o Pedrosa tem lado. Gente, se vocês estão procurando desinformação, vocês vieram ao canal errado. Eu não estou aqui para iludir vocês, eu não estou aqui para inventar informação, eu trabalho com fatos. E hoje, apesar do que eu já falei, o Levinciano, no momento, é o presidente do Vasco sub judice, no caso, vai tomar posse no dia 20 de janeiro, se tudo continuar assim, isso está na Justiça. Hoje a gente vai ter uma guerra de liminares. E guerra de liminares significa que é uma guerra que não vai ter uma decisão definitiva ainda. Tem várias instâncias. A gente está na primeira instância, que é o Tribunal de Justiça. Depois tem o Superior Tribunal de Justiça. E depois a terceira e última instância, em caso do Superior Tribunal de Justiça não decidir, é o Supremo Tribunal Federal. Então muita água tem para rolar ainda, e o que eu quero reafirmar para você, se você está buscando mentira, se você está buscando alguém que fale assim, não, o seu candidato é o novo presidente do Vasco, vocês vieram ao canal errado. Eu sou jornalista. Muito orgulho de estar aqui no canal do YouTube, muito orgulho pelo carinho de vocês, pelo apoio de vocês. Sou muito feliz pelo que está acontecendo. Mas antes de ser youtuber, antes de qualquer coisa, eu sou jornalista e eu trabalho com fatos, tá? Então é isso o que aconteceu no dia de hoje. O Campelo aceitou o protocolo, o que não definiu ainda que o Levinciano vai ser o presidente do Vasco. Repito, só quem vai definir isso é a Justiça e essas águas estão longe de parar de rolar. Hoje quem também soltou uma nota através de sua assessoria foi o candidato Jorge Salgado, que inclusive venceu o pleito do último dia 14 em cima do Júlio Brandt, ele que faz parte da Mais Vasco. Eu vou dar uma lida aqui em 2 trechos que eu achei interessante que ele colocou aqui. Hoje, o meu sentimento é de vitória, assim como tenho certeza da grande maioria dos sócios. Mas não serei leviano de me autoproclamar presidente do Vasco. Esta decisão está na mesa da Justiça. Eu vou passar aqui para ler outra parte, porque eu acho que é importante para o torcedor também que quiser saber. Já levantamos 25 milhões iniciais e vamos seguir com o nosso planejamento financeiro, lastreando pela experiência e credibilidade de quem construiu sua vida em 37 anos de trabalho no mercado financeiro. Então, assim como a gente colocou a nota do Levin, tá aí também a nota do Jorge Salgado. As 2 notas você pode ver lá no meu Twitter, tá aqui o link na descrição, dá uma olhada, porque lá a gente faz um trabalho intenso, um trabalho o dia inteiro. Eu não paro lá no Twitter e você pode me seguir lá, me acompanhar também. Para você que não tem Twitter, você pode me seguir no Instagram. Lá também eu coloco todas as informações que eu coloco no Twitter, nos stories do Instagram, para a gente poder fazer uma cobertura do Vasco da Gama completa, tanto no Twitter quanto no Instagram e também aqui no canal do Pedrosa. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Deixe seu like no canal, ative as notificações, se inscreva no canal do Pedrosa, espalhe pra galera. E é claro, ao longo da semana a gente vai trazendo as novidades. Inclusive, amanhã tem uma entrevista do presidente Alexandre Campelo direto de São Januário, às 4 horas da tarde, na próxima terça-feira, o famoso amanhã, como eu disse. E você vai ver tudo aqui, ao vivo, no canal do Pedrosa, tá bom? Fiquem ligados, tamo junto, não deixe de se inscrever, não deixe de deixar seu like e comentar aqui também. É nóis, abraço, fui!